Assando ou recém-saído do forno, o bolo perfuma qualquer ambiente e desperta várias sensações. Há quem goste dele molhadinho ou sequinho, com chá, café, guaraná. E se a gente convidar os amigos e a família para saborear junto, mais gostoso fica. O bolo será tema desse bate-papo que eu começo agora com a Lourdes Andrade, que é professora de confeitaria da Uniswan, e com o Alexandre Martins, CEO, atuante no ramo de bolos caseiros. E você, está servido? Quero muito que saboreie essa conversa também. Nós vamos passear por memórias afetivas, histórias e sabores dessa gostosura. Tudo bem com vocês, Alexandre e Lourdes? Tudo bem, obrigado pelo convite. Fico feliz em recebê-los aqui. Para começar, eu já quero saber quais lembranças, um bolo remete vocês, Para que lugar, para que momento da vida? Lourdes, eu acho que você pode começar. Então, adoro bolo. Não poderia ser diferente, mas o bolo assim que mais me chama a atenção é o pão de ló, até por remeter à minha infância, casa de minha mãe e aquele cheiro de bolinho assado, Uma delícia. E como curiosidade, porque eu sou professora de confeitaria, a gente gosta muito da parte de história, o pão de ló foi o primeiro bolo que foi bem aceito no Brasil, feito com farinha de trigo. Então, além de me remeter toda essa coisa de casa, desse aconchego do lar da minha mãe fazendo pão de ló, me remete também um pouco da história do nosso país. Eu particularmente me lembro da minha mãe me ensinando a fazer bolo de chocolate. Eu e minha irmã, a gente até hoje gosta muito de fazer o bolo de chocolate. Lembro de uma fase que os primos iam lá em casa e adoravam, disputavam lamber a travessa com a massa crua ainda. Era muito divertido isso. Comer massa crua é uma delícia. Acho que até hoje, é bom ir lá e lamber, é muito legal. Alexandre, e você? Bom, bolo lembra a vovó, A reunião da família, aquele bolinho de laranja com aquela cobertura de açúcar bem cremoso, o pessoal se juntando na mesa para comer um finalzinho bolinho. Finalzinho de tarde. Os amigos chegando para compartilhar ali. E bolo lembra a família, a união, o carinho, Você tem tudo ali, além da farinha, de fermento, essas coisas, você tem muitos ingredientes ali que você não consegue ver. Mas eles estão ali reunidos na mesa da nossa casa, E esse bolo culturalmente já faz parte da nossa história, Faz mesmo. Quando, aliás, a gente, esse doce entrou para o nosso cardápio, o cardápio do brasileiro? Então, esse doce começa a fazer parte do cardápio do Brasil com o descobrimento, do Brasil. Chegam os portugueses e querem ocupar, o nosso território. Vindo famílias portuguesas e depois uma dificuldade muito grande em adquirir ingredientes que eram utilizados em Portugal e o Brasil não tinha. Então, como é que a gente vai fazer? Não tem farinha de trigo, não vamos comer bolo? Não, lógico que vamos. Começa, então, substituições. Substituição dessa farinha de trigo que nós não tínhamos na época, pela farinha de milho e pela tapioca, que já era conhecida pelos indígenas. A mandioca aí. A mandioca. E temos um bolo famosíssimo, que acredito que a maioria dos brasileiros conhece, e os pernambucanos mais ainda, que é o bolo Souza Leão. É uma delícia. Bolo já provei. Fantástico, feito com massa puba, que é um produto derivado da nossa mandioca. Então, no comecinho eram sempre os bolos simples? Sempre bolos simples. Na verdade, essa ideia que a gente tem hoje de bolos em camadas, muito fofinho, com vários tipos de recheio, ele começa no século XVI com o casamento de Catarina de Médici. Uau. Que é o primeiro registro que a gente tem desses bolos grandes, bolos suntuosos, Porque, de fato, os bolos, eles lembram comemorações, não é isso? Comemoração de aniversário, comemorações de casamento, reunião de família. Então, quando a gente fala de bolo, fala em comemoração. E para os grandes casamentos, grandes bolos também. Pois é, falando em família, a sua família acabou entrando no ramo de bolos, comercializando bolos.
Conta essa história pra gente, como tudo Verdade. começou. Começou tem mais ou menos Você vem representando a fábrica de bolo Vó Alzira, que aqui no Valzira, Rio de Janeiro já é febre. Já. Vó Alzira é minha mãe, minha avó. No caso é sua mãe. Mas Vó Alzira é minha mãe. O vó vem justamente daquela ideia do bolo da vovó, né? Ela provavelmente provou ou conheceu histórias de bolos que avós dela faziam. A minha avó cozinhava muito bem também, fazia muito bem bolo. Minha avó é portuguesa, né? Eu só acho que esse dom dessa cozinha aí, o pessoal que vem de Portugal tá no sangue, né? E também ensinou bastante coisa para minha mãe. Minha mãe aprendeu com ela e hoje a gente tá com bolo na nossa vida aí, já vai fazer mais ou menos uns 8 a 9 anos, né? Que minha mãe abriu a primeira loja com meu pai por uma necessidade financeira e hoje a gente está com mais de 200 lojas, Rio de Janeiro e mais ou menos 10 estados do Brasil. Pois é, e quem procura o bolo de vocês? Vocês já traçaram esse perfil? Já, a gente fez uma pesquisa de mercado. Obviamente quem gosta de bolo, mas tem outros detalhes aí atrás, né, para esse sucesso. Tem. A gente fez uma pesquisa de mercado, iníciozinho de 2016, para entender em que contexto estava o bolo, como é que o nosso cliente enxergava a gente. E, na verdade, o bolo está inserido em várias etapas do dia. Está no café da manhã, está no coffee break da empresa, está no lanchinho da tarde, está no lanchinho que o filho leva para a escola, está na reunião da família do final de semana. Tá? Ele tem várias oportunidades de aparecer na nossa casa. Até aquele bolinho que você come, sobrou, você deixa um pouquinho ali no canto e depois vai comendo ao longo do dia, você vai beliscando, uma sobremesa. Então o bolo já faz parte da nossa cultura, como a própria professora falou, e a gente só fez trazer essa demanda para a rua e facilitar a vida das mulheres, né? Porque não era tão fácil achar o bolo tradicional, né? Normalmente a referência era a padaria. Exatamente. Né? Agora a gente tem loja, e aí a gente conseguiu, outras lojas até já surgiram. E a gente conseguiu atrelar produto de qualidade com um preço bom, né? Em que a dona de casa, que hoje tem menos tempo de ficar na cozinha, passe na loja, compre, leve, vai estar sempre o mesmo bolo de qualidade, com preço acessível. A gente separou o site, vai mostrar o site da Fábrica de Bolo para quem é de outra região aí e não conhece ainda. Tem, olha, são 40 sabores? São, aproximadamente. São vários. E assim, vocês pensam, quando pensaram no marketing, né, lembraram dessa coisa da memória afetiva também? Consideraram isso? Na verdade, no início foi acaso, foram os acasos acontecendo, né? Abriu a primeira loja por um acaso, a segunda, e aí a gente foi vendo que realmente tinha uma demanda grande, reprimida, e que a gente foi aperfeiçoando. Aí eu fui profissionalizando a empresa foi crescendo, aí a gente foi trabalhando marketing, trabalhando mídia, trabalhando uma série de outras coisas que a gente não tinha, como no início, que eram meus pais têm mais de 70 anos, sim, né? Já são idosos. Já tem uma certa idade, então a gente tem que... E surgiu de uma necessidade mesmo, de um aperto? Foi uma necessidade financeira, eu perdi minha avó, meu tio, e aí, num determinado momento, minha mãe em casa, que precisou sair do emprego onde ela estava para cuidar da minha avó, que acabou falecendo, ela não conseguiu se recolocar no mercado. E aí ela começou a fazer bolo para o meu pai levar para vender, e vendia 10, 20, 30, quando via estava fazendo 100 bolos em casa. A casa já não dava mais. Tinha bolo tudo quanto era lado. Tudo quanto era lado. A gente precisou sair de onde a gente morava, porque na época que meu tio faleceu, a gente precisou sair do apartamento e aí levou um forno para a loja do meu pai, que meu pai tinha uma mercearia no centro, e meu pai ficava com a mercearia na frente, vendendo os produtos dele, minha mãe com um forno atrás produzindo bolo para meu pai botar nos bares para vender. O dia todo. Só que aconteceu uma coisa inusitada, o cheiro do bolo é na rua e as pessoas passavam na porta da loja, nossa, que cheirinho de bolo, você tem bolo para vender? Aí, Alzira, tem bolo aí atrás? Tem bolo de quê? Tem. Quando meu pai viu, 1, 2 meses depois, que a procura pelo bolo era uma coisa grande. E aí ele falou assim, vou acabar com a mercearia, botar um balcão aqui, botou o letreiro Fábrica de Bolo, e começou a botar o bolo na frente, e começou a vender. E aí uma amiga da minha mãe, que a gente morou aqui na Tijuca muito tempo, ela falou, Alzira, volta para cá, porque todo mundo te procurava aqui para comprar o seu bolo. Então bota uma lojinha aqui, eu tenho 20 metros aqui, bota o bolinho aqui. E aí quando minha mãe abriu a loja na Pereira Nunes, né, e aí aí o negócio realmente explodiu, filas e filas. Eu lembro que minha mãe... Pereira Nunes é num bairro, uma rua de qual bairro? Tijuca. Tijuca, né? Zona Norte aqui do Rio. Próximo ao shopping.
E aí, eu lembro que minha mãe saía na fila, 20, 30 pessoas na fila, olha, gente, eu só tenho 10 bolos, pelo amor de Deus, vai embora. E ela chegava em casa desesperada, eu não consigo dar conta e tal. E aí eu saía, eu trabalhava, né? Aí vocês foram estudar aí a possibilidade aí eu saí de para ajudar eles, né, para montar um modelo de negócios, para começar a franquear, porque a gente tinha muita procura por franquia. Bacana. E a gente aproveitou a oportunidade. Ótimo, essa é a grande verdade. Olha só, existem estratégias de mercado para fisgar a clientela, mas será que existe segredo para o bolo perfeito? Depois de muita pesquisa e prática, a chefe e engenheira de alimentos Joyce Galvão desenvolveu algumas técnicas infalíveis e, melhor, colocou tudo num livro, esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, A Química do Bolo, Receitas e Segredos para Dias Mais Doces, publicado pela Companhia da Mesa. É com a Joyce que a gente vai conversar agora, ela está conectada com a gente, né, Joyce? Isso mesmo. Que bom, vai ser uma delícia conversar com você. Me conte, bolo é alquimia ou tem que ter dom para fazer? Te peguei. Eu conheço muita gente que fala que não compra bolo, mas na verdade eu acho que como o bolo é considerado uma coisa de vó, que é meio é uma alquimia, né? A gente tem essa ideia na cabeça que é lindo, essa magia toda. A gente acaba não prestando atenção em alguns pontos que são essenciais, né, para uma receita dar certo. Então, eu acho que o bolo ele é alquimia, mas ele também precisa de um pouco assim de fórmula para dar certo. Enquanto você responde, eu estou folheando, inclusive eu estou numa página aqui em que você oferece assim, um prato com uma fatia de bolo de chocolate, com morangos e parece chantilly. É difícil resistir, né? É muito difícil resistir ao bolo. O que te fascina nessas receitas, hein? Eu, na verdade, a ideia, assim, quando eu fiz o livro, eu ia falar sobre química, mas eu também não queria deixar de lado toda essa parte que vocês já comentaram sobre a memória afetiva, sobre você olhar um bolo e achar ele gostoso. Então, o livro todo foi feito dessa maneira. Olha, eu passei por um agora que era o chiffon, meu preferido com doce de leite, e eu tô aqui em umas páginas que você mostra a montagem do bolo Floresta Negra, né? Você conhece a história do Floresta Negra? Conheço, inclusive eu tenho um site que ele é especializado em confeitaria e tem essa história lá, foi acho que um dos artigos mais completos que tem no site, falando sobre todo o misticismo por trás do Floresta Negra, que é relacionado, algumas pessoas relacionam ele com a floresta, mas é uma homenagem às roupas, né, das mulheres que usavam antigamente na região onde o bolo foi criado. Então, lá tem um artigo bem completinho para quem quiser depois dar uma olhada. Que legal. É o Essência Studio, o site? Isso. Show de bola. Aí eu vou continuar mostrando as fotos enquanto você vai conversando. Demorou muito para você descobrir essas técnicas e decidir publicar? Eu, em 2010, abri uma confeitaria especializada em bolos e conforme eu fui trabalhando, eu fui juntando a minha parte engenheira. E às vezes eu ia buscar informações em livros, sei lá, uma receita não dava certo, ou eu não entendia a razão por que o processo tinha que ser daquele jeito, e eu vi que não tinha livro sobre. Eu não encontrava quem pudesse me explicar isso. Eu falei, gente, tá faltando então alguém que escreva esse tipo de livro, que é o livro que eu quero ler. E aí eu comecei a escrever, o livro demorou 4 anos mais ou menos para ficar pronto. Nossa, isso tudo? Que no meio do processo teve uma pausa, que eu tive uma filha, e aí eu parei 1 ano para ficar com ela, então tem aí esse delay. Não, tá ótimo. Agora, tem dica para o bolo não solar, por exemplo? Você pode dar pra gente? Bom, primeira coisa, forno pré-aquecido, sempre, porque o que faz um bolo crescer não é só o fermento, né? Não é só o fermento que está na validade funcionando, mas é a temperatura no qual as reações dentro do bolo vão acontecer. Se você coloca o bolo no forno ou muito quente ou muito frio, essas reações não vão acontecer no tempo que elas precisam. E aí o bolo não cresce, ou então ele cresce muito e cai, e aí ele sola.
Agora, a escolha dos ingredientes também faz diferença e as formas também? Ter a forma adequada? Tem. A gente às vezes tem mania de pegar uma receita que foi feita numa forma quadrada e querer que ela fique igual numa forma redonda, ou então nessas formas que hoje em dia estão chegando no Brasil, que elas são de um alumínio mais pesado, que chama Bandit. Nem sempre uma receita funciona, né? Você precisa adaptar, o tempo de cocção, né, de assamento vai ser diferente, a quantidade de massa que tem que entrar na forma é diferente. Então tem todo esse cuidado também que a gente precisa saber. Você diz no livro que o bolo é a materialização de um abraço. Você considera todas essas sensações, esses sentimentos aí positivos que o bolo acaba gerando na hora que recebe uma encomenda, por exemplo? O que você pensa ou leva em consideração quando tem que fazer um bolo de aniversário, um bolo de casamento? Quando eu tinha confeitaria, hoje eu não tenho mais. O primeiro contato que eu tinha com o cliente era muito especial para mim, porque se não rolasse uma sintonia, algo bom, eu nunca pegava o bolo. Eu acho que quando você está especificamente as pessoas que fazem um bolo diretamente para uma pessoa que você tem um contato, né? Você não está fazendo um bolo e colocando numa loja e não sabe quem vai comprar. Eu acho que você deposita muito sentimento, comida, né? Então, a maioria dos bolos que eu vendi sempre foram para clientes especiais, independente do contato que eu tinha ou não. Inclusive, muitos clientes hoje em dia se tornaram meus amigos. Eu fiz casamento, chá de bebê, aniversário dos filhos. E às vezes eles voltam até hoje a falar comigo, que não estou mais vendendo. Eles falam, ai Joyce, mas faz por favor, porque a gente está com saudade, enfim. Então, eu acho que o bolo, ele passa muito esse sentimento de você... Eu sempre falo, é você dispor um pouco do seu tempo para fazer alguma coisa para uma pessoa com muito carinho, né? Então, o bolo, ele abraça a gente. Sei lá, tem uma pessoa longe, você quer mandar um abraço, você manda um bolo que funciona quase da mesma maneira. Que delícia. Eu fazer junto também é bem legal. Olha, eu quero agradecer a sua participação, deixar a dica de novo do livro, A Química dos Bolos, pela companhia de mesa. Parabéns para você e obrigada por compartilhar essas dicas com a gente, viu? Obrigada, que não é profissional, só é um apaixonado por fazer bolos. Obrigada, foi um prazer. Foi nosso também. Agora eu tenho uma curiosidade, Alexandre, como manter um padrão de qualidade, né? Você mais 40 sabores, 200 lojas pelo país, eles têm que estar iguaizinhos, né? Iguaizinhos. Como é que qual técnica vocês desenvolveram? Então, para isso a gente procura comprar os melhores produtos, né? Tá sempre de olho na qualidade dos insumos que nós usamos e nós desenvolvemos uma pré-mistura da parte seca do produto que a gente prepara na nossa fábrica, faz o controle e manda para as lojas. Para quê? Para que eles tenham sempre os mesmos insumos e tenham a mesma porção. E facilita na hora da produção, ou seja, a gente manda cerca de 80% do produto pronto. Eles vão acrescentando sabor, né, e tamanho de forma e corte, enfim. A questão toda é insumos de qualidade, né, com uma boa receita e carinho na hora de fazer, sem dúvida nenhuma. Apesar disso tudo, você tem que ter ali uma pessoa ali com vontade de fazer um produto de qualidade. Como tudo, né? Tem que botar o amor ali. Ali do amor ali que faz a diferença, né? Um ingrediente diferente. Lourdes, a Joyce falou dos bolos de festa, os bolos de batizado que ela costumava fazer. Hoje faz com encomendas muito especiais. Esses bolos com glacê, eles vieram quando? Então, gente... Você falou do bolo do casamento da Catarina de Médici. E foi mais ou menos pelo século XVI, século XVII. Claro que não tem nada a ver com os bolos que a gente conhece hoje, né? Muitos feitos com pastilhagem americana. Hoje a moda é o naked, né? Que é o bolo sem cobertura. Mas foi por volta do século XVII, século XVIII, quando começam a surgir as primeiras coberturas feitas com manteiga. Glacê? Glace.
glace, né? O ganache, que é um creme utilizado tanto para o recheio quanto para a cobertura. Que é chocolate com creme de leite. Que é chocolate com creme de leite. E a gente tem uma torta famosíssima, que é a Sacher, feita pelo o seu criador, o Sacher, era um confeiteiro, ainda quando estudante, e ele cria um bolo interessantíssimo que existe até hoje, que é um clássico, que é uma massa de chocolate e com uma glaçagem de chocolate. Ele era francês? Não, o Sacher não, ele era austríaco. 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 E a gente tem bolos de procedência francesa, maravilhosos. Primeiro procederam as tortas, para depois a gente chegar no que hoje a gente conhece como esses bolos confeitados, né? E os bolos... E as tendências, elas vêm de onde? Você falou do naked cake agora há pouco, que são os sem cobertura. Sim. Tem os drip cakes. A gente vai mostrar algumas fotos para quem está em casa. O drip cake tem toda uma técnica para a calda escorrer do lado de fora, né? Esse é o grande up, né? Ele é um bolo alto, estreito. Os bolos com desenho. Na verdade, o resultado é de pesquisa, né? Pesquisa, estudo, inovação, a curiosidade dos confeiteiros. Como muito bem foi colocado, muitas pessoas veem na produção de bolos uma forma de ganhar dinheiro, né, para manter as despesas ou para descobrir uma nova profissão. Então, fazer bolo é um encantamento. E isso desperta o encantamento não só na produção, mas também nas novas descobertas, né? Então, sempre os confeiteiros mais audaciosos acabam lançando tendências e curiosidades para o mercado do bolo. Olha, eu me despedi. Esse é o bolo colorido. Esse com desenhos, é incrível essa técnica, né? Você imagina, eu fico curiosa para ver como fazer isso. É fantástico, a técnica para fazer esse bolo é muito interessante. É, na verdade, um bolo surpresa, poderia ser esse o nome, né? Esse é o drip cake, que é estreito e altinho, com a calda escorrendo, e o naked. O naked. Que dizem que já está até passando a moda do naked. Né? Mas as pessoas ainda adoram exatamente por causa do encantamento, né? De você olhar, ver a cobertura, ver a massa. Né, do tipo de decoração. Está toda a estrutura dele ali pronta. Exatamente. Tem que ser um pouco artista também para montar os bolos. Eu acho que tem que ser muito artista, porque você precisa ser um pouco engenheira, como a Joyce, tem que ser um pouco arquiteta para você conseguir montar aqueles vários andares, e você tem que ter bom gosto para poder fazer uma decoração adequada, né? Então, você está participando de um momento importante da vida daquele consumidor, né? Da pessoa, daquele cliente. Então, é um casamento, é um 15 anos, é um batizado. Então, você tem que se esmerar sempre com inovações e cuidado, né? Ou é só aquele chá da tarde que você quer um momento para respirar? Nossa, aquele bolinho recheado, né? Ou não. Ou não. Só com aquela cobertura. Açúcar e canela polvilhadinha em cima. Açúcar e canela já tá bom. Qual é o seu preferido, Alexandre? Eu gosto de laranja. Laranja? Laranja é o preferido. O seu também, né? Adoro laranja. Caldinha de açúcar. Eu gosto de vários. Se tiver doce de leite, então me pega pelo pé. É bolo, tá bom. É bolo, tá bom. Eu me despedi da Joyce, mostrei as redes sociais dela. Vou mostrar o site do Essência Studio que ela falou. Inclusive, tem dicas de cursos. Se você quer fazer um curso de gastronomia, de bolo, ela tem sempre uma dica para você lá. Tá aí, ó, essenciastudio.com.br, aí a foto do livro que ela tá lançando. E tem o Instagram, Essência Studio, estúdio em inglês, né? Sem o E, só com S. É um mais bonito que o outro, um mais apetitoso que o outro. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui no programa. Obrigada. Tá? Quer deixar alguma dica? Vocês querem deixar alguma dica para quem está em casa, de experimentar algum bolo, alguma... Então, quem tem vontade, curiosidade de trabalhar nessa área do bolo, a dica que eu dou é dedicação. E para comer um bolo gostoso, o meu preferido, como eu já disse, é o de laranja, mas um bolinho de banana com uma caldinha, vai bem também. É o preferido do meu pai, bolo de banana. E com esse tempo frio, tá ótimo. E é um bom negócio então, né, Alexandre? É um bom negócio, Cuidando direitinho, hoje sabendo administrar, ele pode se tornar um bom negócio, sim.
Tá ótimo. Obrigada pela participação de vocês. E para você que acompanhou também, muito obrigada. Que tal chamar alguém agora querido para curtir aquela fatia de bolo? Compartilhe esse papo com os amigos. Acesse futuraplay.org. Tchau, tchau.